Olá pessoal, vamos falar um pouquinho, tá, sobre produtos notáveis. Produtos notáveis são aqueles produtos que a gente tem muito usado com expressões algébricas, tá? Onde que eu posso ter um produto, eu posso conseguir fatorar, tá? Ou a gente pode estar usando também o termo que a gente pode encontrar de fatoração. Onde que a gente pode estar usando minhas expressões e para poder simplificar. Muitas vezes eu preciso fazer uma álgebra com ela e muitas vezes essa álgebra é exatamente chamada, denominada de fatoração ou produto notáveis, ok? Então vamos lá. Se eu tiver essa expressão aqui, ó, eu tenho a mais b ao quadrado, a e b são diferentes, então eu não posso somar. Como ele está ao quadrado, o que eu sei que eu tenho? Eu tenho uma potência, então vai ser a mais b, que multiplica a mais b. Aí eu vou fazer o quê? A multiplicação dos termos. Então, eu vou ter a vezes a, tá? Que vai ficar ao quadrado. Eu vou ter a vezes b. Eu vou ter mais b vezes a, ou a vezes b não muda. E eu vou ter b vezes b. Então, eu vou ter b ao quadrado. Aqui, ó, eu tenho dois termos iguais, então vai ficar duas vezes a vezes b. Eu tenho a ao quadrado e eu tenho b ao quadrado. Então, sempre quando eu tiver uma expressão desse tipo aqui, eu posso dizer direto, tá? Que eu tenho a mais b ao quadrado, que vai ficar a ao quadrado, mais duas vezes a vezes b, mais b ao quadrado. Essa situação é chamada, tá, de quadrado perfeito. Que é um caso de produtos notáveis, ok? Bom, aqui eu tenho uma outra situação, que eu também vou precisar fazer as multiplicações, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 4x vezes 4x, eu não posso somar porque eu tenho x e y. Então, vai ficar 16x ao quadrado. Aí, eu venho aqui, ó, menos, porque eu tenho mais 4x menos 3y. 4 vezes 3, 12, x vezes y, tá? Aí, eu vou fazer isso com o segundo termo. Então, vai ficar 3y vezes 4x, mais... Então, 3 vezes 4, 12, xy. 3x vezes menos 3y, desculpa, menos 3y vai ficar menos 3 vezes 3, 9, y ao quadrado. Esses dois termos aqui, ó, dá para notar nitidamente que eles são iguais, com sinais trocados. Então, a hora que eu somar, essa somatória aqui vai dar zero. Então, vai me sobrar o termo em x e o termo em y, que vai ser 16x ao quadrado, tá? Então, eu vou ter que esse termo aqui, que é 16x ao quadrado, menos esse termo aqui, que é menos 9y ao quadrado, tá? 9y ao quadrado. E aí, eu cheguei que eu tenho o quê? Tá? Se eu tiver, ó, um termo, que eu tenho aqui, que a gente chama de, se eu fizer a quadrado mais menos, tá? B ao quadrado, ele vai ser igual a mais B, que multiplica a menos B, que é o que eu tenho aqui, ó. Se eu chamar isso daqui de A e aqui de B, eu tenho a soma, tenho a subtração do mesmo termo. Multiplicando, eu chego no final com quem? Com A ao quadrado menos B ao quadrado, ó. A ao quadrado, B ao quadrado. A ao quadrado seria 4x ao quadrado, 16x ao quadrado. Se eu fizer 3y ao quadrado, vai ficar 9y ao quadrado, tá? Que aqui é subtração dos quadrados, tá? Eu tenho quadrado do primeiro, eu tenho quadrado de um termo, menos o quadrado de outro termo. Aí, eu consigo fazer desmembrar nesse produto,
ok? Aqui, ó, temos outro semelhante. Então, vamos lá. Aqui, o que eu vou fazer, ó? Eu tenho 5, raiz de 5, que multiplica a raiz de 5. Então, eu vou ter raiz de 5 ao quadrado. Eu tenho raiz de 5, que multiplica menos raiz de 3. Então, vai ficar menos raiz de 5 vezes raiz de 3. Aqui, ó, eu tenho raiz de 5, raiz de 3 vezes raiz de 5. Então, eu tenho agora positivo, raiz de 5 vezes raiz de 3. E aqui eu tenho raiz de 3, que multiplica menos raiz de 3. Então, vai ficar menos raiz de 3 ao quadrado. Esses dois termos aqui, ó, raiz de 5 vezes raiz de 3 e menos raiz de 5 vezes raiz de 3, é o mesmo com sinal trocado. Então, a hora que eu fizer essa soma, vai dar zero. Vai me sobrar a raiz de 5, é a mesma coisa eu escrever 5 elevado a meio ao quadrado. Menos a raiz de 3 ao quadrado, é a mesma coisa de eu escrever 3 elevado a meio ao quadrado. Por potência, a gente faz essa multiplicação aqui, ó. Potência de potência, a gente multiplica. Então, vai ficar 5 elevado a 2, que 1 vezes 2, 2, dividido por 2, menos 3, a mesma coisa, 1 vezes 2, 2, dividido por 2. Aqui vai me dar 1, que 2 dividido por 2 é 1. E aqui também, né? 2 dividido por 2 é 1. Então, vai me restar 5 menos 3. 5 menos 3, 2, ok? Ó, aqui eu tenho de novo um termo ao quadrado, então eu posso fazer isso aqui, ó, um termo vezes o outro. Ou usar o que a gente tirou no primeiro, no primeiro exemplo. Mas vamos fazer aqui de novo só pra gente relembrar, tá? Então, eu abri, como tá o quadrado, um vezes o outro. Agora, aqui eu vou fazer o quê, ó? Y vezes y, e y vezes meio. Menos meio vezes y, menos meio vezes menos meio. Então, eu tenho y vezes y ao quadrado. Y vezes menos meio vai dar menos meio vezes y. Menos meio vezes y, menos meio vezes y. E menos meio vezes menos meio, menos com menos mais, meio vezes meio. Tá? Então, aqui eu tenho y ao quadrado. Menos meio, então, eu vou ter o quê? 2, né? Vou ter duas vezes. Então, eu tenho menos 2, que multiplica meio, y. Aqui eu tenho mais. 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 2, 4. Então, mais 1/4. Então, aqui vai ficar 2 vezes meio. Vai ser 1, então, vai ficar y ao quadrado, menos y mais 1/4. Ok? Agora, vamos fazer esse outro aqui, ó. Bem próximo também. Então, aqui eu tenho, vou abrir, né? A mais B, que multiplica A mais B, dividido por A mais B. Aqui eu tenho A mais B no numerador, como ele tá numa soma, e A mais B no denominador, eu tenho o quê? Que essa divisão aqui é igual a 1. Então, multiplicado por A mais B vai somar A mais B. Então, é uma simplificaçãozinha fácil. Nesse outro aqui, ó, o que a gente tem? A menos 1. Aqui eu posso escrever meu 1 como 1 ao quadrado. Então, se eu tiver A ao quadrado menos 1 ao quadrado, lembrando no exercício que nós fizemos aqui, ó, a gente pode tirar aqui A mais B, que multiplicar menos B. Então, eu vou ter A menos 1, que multiplica A mais 1. Então, eu vou fazer essa troca aqui, ó. A menos 1, que multiplica A mais 1. A menos 1 dividido por A menos 1.
eu tenho 1. Então, eu vou ter 1 sobre A mais 1. Ok? Bom, pessoal, vamos fazer esse aqui, ó. Esse daqui, o que eu tenho em comum? Eu tenho 3 aqui, tenho 3 aqui. Então, eu posso estar fazendo o quê? Colocando 3, que a gente fala em evidência. Então, vai ficar A mais B, né? Que multiplica 3. Aqui eu tenho 5 em comum. Então, eu posso colocar o 5 em evidência. Vai ficar A mais B. A hora que eu multiplicar aqui, ó, eu vou ter 5 vezes A, vai ter 5A mais 5B. Aqui eu tenho 3A mais 3B. Voltou, então, tá ok. Aí, eu tenho que 5 é 3/5, que multiplica. Aqui eu vou ter A mais B dividido por A mais B, que é 1. Então, eu tenho 3/5 que multiplica por 1, que vai me dar 3/5, ok? Então, aqui eu tenho uma simplificaçãozinha simples também. Agora, vamos lá. Mais essa daqui, ó. O que eu tenho? Aqui, eu posso colocar o 2 em evidência aqui, tá? Desculpa, tá, pessoal? Porque aqui, ó, se eu deixar esse aqui sozinho, eu não tenho o que fazer. Porque aqui eu não tenho 3 para colocar em evidência. Agora, o que eu quero fazer aqui é essa soma. Então, aqui, ó, eu tenho, se eu colocar o 2 em evidência aqui, no numerador eu não tenho o que fazer, tá? Então, vai ficar 2, que multiplica x menos 1. Aí, eu tenho menos x mais 1, que multiplica x menos 1. Aqui eu consigo enxergar claramente que esse termo aqui, ó, é o dobro desse. Então, a hora que eu vou achar meu mínimo múltiplo comum, vai ser esse daqui, ó. Então, a hora que eu fizer 2 que multiplica x menos 1 dividido por 2 que multiplica x menos 1, vai me dar 1 multiplicado por 3x menos 1, 3x menos 1. Menos, porque eu não vou inverter esse sinal. A hora que eu fizer 2 que multiplica x menos 1 dividido por x menos 1, vai me sobrar 2. 2 que multiplica. Então, vai ficar 2 que multiplica x mais 1. Ok? Agora, aqui eu tenho 3x menos 1 menos. Agora, eu vou fazer a multiplicação, ó. 2x menos com mais menos 2. Dividido por 2x menos 1. Então, aqui eu tenho 3 menos 2, eu tenho 1. Então, eu tenho x. Aqui eu tenho 1 menos 1 menos 3, 2 menos 3. Tá? E aqui vai ficar 2x que multiplica x menos 1. Ou eu posso já voltar no que estava antes, né? Escrever assim, ó, x menos 3 dividido por 2x menos 2. Também tanto faz, ok? Então, aqui são algumas simplificaçõezinhas que a gente consegue fazer que fique, ou soma, que fique de forma mais simples, tá? Agora, vamos fazer essa outra aqui, ó. Esse outro exemplo, eu tenho aqui um x ao cubo menos 27. O meu 27, eu consigo escrever ele como 3 ao cubo. Então, vai ficar x ao cubo menos 3 ao cubo dividido por x menos 3. Bom, temos uma formulinha lá que a gente fala que é dos produtos notáveis, que me diz assim, ó, que a ao cubo menos b ao cubo é igual a x menos a menos b, tá? Que multiplica a ao quadrado mais AB, A que multiplica B, mais B ao quadrado, tá? Essa mesma formulinha, se em vez de ser menos for mais, que é o cubo, vai ficar A mais B, que multiplica A ao quadrado, menos A vezes B, mais B ao quadrado. Então, ó, o A e o B é sempre positivo. A vezes B, se for positivo, ele é negativo. Se for negativo, ele é positivo.
Porque sempre o primeiro termo aqui, ó, vai levar o sinal do meu cubo perfeito, tá? Ou do meu trinômio. Então, vamos lá. Então, como que ficaria ali, ó? Então, se eu tenho aqui, eu vou estar usando esse daqui. Então, vai ficar x. Então, vamos fazer aqui embaixo, tá? Vou fazer aqui do lado agora. Então, eu tenho, ó, x menos 3, x ao cubo, que menos 3 ao cubo, dividido por x menos 3. Então, vai ficar x menos 3, que multiplica x ao quadrado, que eu vou estar usando aqui, ó, mais 3 vezes x, mais b ao quadrado. Então, o meu vai ficar mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Dividido por x menos 3. X menos 3 dividido por x menos 3 me dá 1. Então, sobra x ao quadrado mais 3x mais 9. Tá? Esse aqui é o resultado da simplificação desse termo aqui. Agora, para fechar, vamos fazer esse último aqui, ó. Então, eu tenho... Aqui, ó, eu consigo escrever como 3 ao quadrado, certo? Então, meu numerador, eu já consigo escrever ele como x ao quadrado menos 3 ao quadrado. O meu denominador, eu preciso escrever ele num produto também. Agora, qual produto? Isso que eu preciso pensar. Eu tenho 3 termos, onde aqui esse daqui eu consigo escrever ele como 3 ao quadrado. E esse termo aqui eu consigo escrever como 2 vezes 3. Então, se eu consigo fazer essa... E aqui eu tenho 1 ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? X mais 3 ao quadrado. 2 vezes 3 eu tenho 6 e 3 ao quadrado eu tenho 9. Então, eu consigo fazer assim, ó, x mais 3 ao quadrado. Desmembrando esses termos agora, eu tenho aqui, ó, x menos 3, x mais 3 no numerador, x mais 3 dividido x mais 3. Então, meu denominador abriu um x mais 3 vezes x mais 3. Aí, eu tenho aqui, ó, x mais 3 dividido por x mais 3. Esse termo todo é 1. Então, vai ficar aqui em x menos 3 dividido por x mais 3. Então, esse daqui é o valor que eu vou chegar fazendo a divisão nessa expressão. Ok, pessoal? É isso que a gente tem. Quando a gente vai trabalhar com produtos notáveis, é isso que eu tenho que tomar cuidado. Qual que eu uso? Quais são os sinais? Então, o sinal é essencial. Eu tenho que tomar muito cuidado com sinais. Ok? Bons estudos a todos!